Olá, sou a professora Suzana e vamos ler a segunda parte do conto A Estrela, de H.G. Wells. Vagabundos solitários enfrentando a noite invernal murmuraram essas palavras para se confortarem, olhando em direção ao céu. Ela precisa ficar mais perto, pois a noite está tão fria quanto a caridade. Não parece ficar mais quente por ela estar mais perto. Tudo na mesma. De que me vale uma nova estrela? Gritou a mulher que chorava ao lado do seu morto. O menino de escola, levantando-se mais cedo para a prova, propôs o problema a si mesmo. Com a grande estrela branca brilhando grande e intensa através das flores de gelo em sua janela. Centrífuga, centrípeta, ele disse, com o queixo repousando sobre o punho. Pare um planeta em seu voo, retire dele a força centrífuga e o que acontece? A centrípeta impera e ele cai para o sol. E isso, nós estaremos na sua rota? Será? A luz daquele dia seguiu o caminho de suas irmãs, e com os últimos quartos da escuridão congelante, nasceu novamente a estranha estrela. E ela era agora tão brilhante que a lua, em um quarto crescente, parecia apenas um fantasma de si, débil e amarela, suspensa e enorme ao pôr do sol. Em uma cidade sul-africana, um grande homem havia se casado, e as ruas estavam iluminadas para recebê-lo em seu retorno com a noiva. Até os céus se iluminaram, disse um bajulador. Sob Capricórnio, dois amantes negros, desafiando os animais selvagens e os espíritos malignos por seu amor mútuo, agacharam-se juntos em um bambuzal onde flutuavam os vagalumes. Aquela é a nossa estrela, eles sussurraram, sentindo-se estranhamente reconfortados pelo brilho gracioso de sua luz. O mestre matemático sentou-se em seu escritório particular e afastou os papéis. Concluíra seus cálculos. Em um pequeno frasco branco ainda restava um pouco da droga que o mantivera acordado e ativo por 4 longas noites. A cada dia, sereno, claro e paciente como sempre, ele havia dado aula a seus alunos e em seguida voltado imediatamente aos enormes cálculos. Seu rosto estava sério, um pouco torcido e agitado devido ao efeito da droga. Por algum tempo, pareceu perdido em pensamentos. Em seguida, se dirigiu à janela e a persiana subiu com um clique. A meio caminho do céu, sobre o amontoado de telhados, chaminés e campanários da cidade, estava suspensa a estrela. Olhou para ela como alguém olharia nos olhos de um bravo inimigo. Você pode me matar, disse ele após um momento de silêncio. Mas eu posso prender você, e todo o universo, aliás, no domínio desse pequeno cérebro. Eu não mudaria, mesmo agora. Olhou para o pequeno frasco. Não haverá mais necessidade de dormir, ele disse. No dia seguinte, ao meio-dia, pontual até o último minuto, ele adentrou em seu auditório de aula, colocou o chapéu na ponta da mesa, como era seu hábito, e escolheu um pedaço grande de giz. Era uma piada entre seus alunos que ele não podia ministrar uma aula sem aquele pedaço de giz para ficar brincando com os dedos, e uma vez tinha sido acometido de incapacidade por terem escondido seu estoque. Ele veio, olhou por debaixo de suas sobrancelhas acinzentadas para as fileiras de rostos extremamente jovens e falou, como sempre, com a banalidade calculada de seu fraseado. Surgiram circunstâncias além de meu controle. Ele disse e fez uma pausa. Me impedirão de concluir o curso que havia planejado. Quer me parecer, cavalheiros, se eu puder colocar as coisas de maneira clara e breve, que o homem viveu em vão. Os alunos olharam uns para os outros. Tinha escutado direito? Louco? Havia sobrancelhas levantadas e lábios sorrindo, mas 1 ou 2 rostos permaneceram concentrados em seu calmo rosto emoldurado de cinza. Será interessante, ele estava dizendo, dedicar essa manhã a uma exposição dos cálculos que me levaram a esta conclusão, até o ponto que eu possa deixar claro para vocês. Vamos supor... Ele se voltou para o quadro negro, projetando um diagrama da maneira que lhe era usual. Que era aquilo de viveu em vão? Sussurrou um aluno para o outro. Ouça, disse o outro, indicando com a cabeça o professor. E logo começaram a entender. Naquela noite, a estrela nasceu mais tarde, pois seu movimento característico para o leste a tinha feito avançar através de Leão na direção de Virgem.
Seu brilho era tão grande que o céu se tornou azul luminoso quando ela nasceu e todas as estrelas ficavam ocultas à sua volta, com exceção de Júpiter, perto de seu zênite, Capella, Aldebaran, Sírio e as setas da Ursa. Ela estava muito branca e bela. Em muitas partes do mundo, naquela noite, um pálido halo a circundava. Estava perceptivelmente maior. No céu claro refrativo dos trópicos, ela parecia como se tivesse um quarto do tamanho da lua. Ainda havia gelo no solo da Inglaterra, mas o mundo estava tão brilhantemente iluminado como se ao luar do meio do verão. O impresso mais ordinário podia ser lido sobre aquela clara luz fria. Nas cidades, os lampiões queimavam amarelos e sem brilho. Em todos os lugares, o mundo estava acordado naquela noite e, em toda a cristandade, um lúgubre murmúrio pairava no ar, pungente, sobre os campos, como o zumbido de abelhas na urze. Esse tumulto murmurante crescia para um clangor nas cidades. Era o dobrar dos sinos em 1 milhão de torres e campanários, convocando as pessoas para não dormirem mais, não pecarem mais, e em vez disso se reunirem nas igrejas e orar. E acima, aumentando cada vez mais em tamanho e brilho à medida que a terra rodava em seu caminho, na noite passava, nascia a estrela deslumbrante. E as ruas e casas estavam iluminadas em todas as cidades, taleiros brilhavam, e todas as estradas que levassem a locais altos estavam iluminadas e cheias de gente por toda a noite. E em todos os mares em torno das terras civilizadas, navios com motores pulsantes ou com velas enfunadas, lotados de homens e criaturas vivas, dirigiam-se para o oceano e para o norte, pois a advertência do mestre matemático já havia sido telegrafada para todo o mundo e traduzida para uma centena de línguas. O novo planeta e Netuno, presos em um abraço feroz, estavam rodopiando impetuosamente, cada vez mais e mais rápido na direção do Sol. Já a cada segundo essa massa incandescente percorria mais de uma centena de quilômetros, e a cada segundo sua assustadora velocidade aumentava. Agora ela se precipitava de tal modo que deveria, sem dúvida, passar a mais de uma centena de milhões de quilômetros de distância da Terra, a qual seria pouco afetada. Mas, perto do caminho por ela traçado, girava um poderoso e, por enquanto, apenas levemente perturbado, planeta Júpiter e suas luas, orbitando de maneira esplendorosa em torno do Sol. A cada momento agora, a atração entre a estrela incandescente e o maior dos planetas se intensificava, e o resultado dessa atração, inevitavelmente Júpiter seria desviado de sua órbita para um caminho elíptico e a estrela flamejante, desviada para o lado, em sua corrida para o Sol, iria descrever um caminho curvo e talvez colidir com a nossa Terra, ou certamente passar muito perto de nós. Terremotos, erupções vulcânicas, ciclones, tsunamis, inundações e uma subida constante da temperatura a até não sei qual limite. Assim profetizou o mestre matemático. Do que você ouviu até agora da história, ela se parece com alguma história que você conhece? Comente comigo!